Seja bem-vindo ao vídeo de demonstração do System Commerce Net. Nesse vídeo, vamos demonstrar como funciona um novo recurso da produção, chamado de processo produtivo. Quando queremos fazer uma produção, incluímos os insumos, serviços e agora controle de qualidade. Mas sabemos que quando definimos em uma produção serviços a ser feito, tendo somente uma pessoa para cuidar destes lançamentos, fica complicado informar exatamente quanto tempo que foi gasto. Ainda mais se os responsáveis pelos serviços, especialmente aqueles com conhecimento limitado em informática, acessarem esta tela para realizar os lançamentos, podem encontrar dificuldades para aprender o processo. Por isso que criamos a tela de processo de produção. Vou agora demonstrar na prática como utilizar esse recurso. Vamos acessar então o cadastro de processo de produção. Nesta tela iremos cadastrar um processo com alguns serviços e também controle de qualidade. Esse cadastro será fundamental para depois ser vinculado nas produções que você desejar utilizar. Vamos clicar em Incluir para iniciar o processo de cadastro. Vou nomear este campo com uma descrição que representa o processo que estou criando. Agora na lista abaixo, preciso adicionar as fases que minha produção terá. Em cada uma dessas fases, podemos definir serviços-chave, como montagem e revisão técnica fundamentais para o sucesso do produto final. Além disso, podemos aplicar um controle de qualidade. Primeiro tenho que escolher uma descrição para minha fase. Mas como eu não tenho nenhuma cadastrada, vou clicar no ícone de mais, para incluir novas descrições. É muito simples cadastrar. Vou adicionar uma linha e digitar a descrição da fase. Vou acelerar o processo e incluir mais 3. Agora é só clicar em salvar e pronto. Vou selecionar a fase com o nome Cortar Chapa. Estou escolhendo essa descrição como primeira fase, porque estou simulando que tenho que montar um painel elétrico, e na primeira fase tenho que cortar a chapa de aço do painel. Depois que selecionei, observe que tem dois campos chamado tempo mínimo e tempo máximo. Nesses dois campos eu posso definir o tempo que essa fase tem. Assim, quando consultar a produção, vou saber se a fase foi feita no prazo ou não. Agora vou clicar no ícone com a imagem de pasta amarela na coluna Serviços, para informar quais serviços essa fase terá. Assim como a lista da fase, a lista de serviços também terá uma sequência. Essa sequência determina a ordem que os serviços terão que acontecer. Vou clicar com o botão direito e incluir um serviço. Note que nesta lista não tem como escolher o funcionário que vai fazer o serviço. Mas isso está correto, porque o funcionário será definido somente quando essa fase for iniciada, na tela nova chamada Serviços de Produção. Iremos mais à frente mostrar ela. Não tem a que gostaria de usar, então vou criar esta função, e depois anexar a um funcionário. Vou abrir o cadastro de funcionário, e aproveitar e criar um novo funcionário. Esse funcionário será meu teste. Na aba Perfil Operacional, irei adicionar a função que vou usar na minha fase do processo de produção. Vou clicar abaixo em Adicionar. Na lista de perfil operacional, vou criar uma nova função, depois vou anexar ela ao meu funcionário. Vou determinar um valor para a hora trabalhada. Agora é só salvar o cadastro. Depois que salvei o cadastro, irei voltar novamente para o cadastro de processo de produção, e clicar na primeira fase na coluna Serviço para adicionar a função que criei. Vou clicar antes para atualizar a listagem. Agora vou selecionar a função. Da mesma forma que existe na lista de fases, posso determinar um tempo mínimo para executar esse serviço e um máximo. Assim posso ter informação detalhada se o serviço teve atraso ou não. Outro ponto importante é informar no campo de descrição do serviço qual será o procedimento que o funcionário deverá fazer e como deve ser feito, para que não tenha erro na execução do serviço. Nessa fase vou incluir somente uma função. Então vou clicar no botão acima e voltar para a tela anterior. Vou incluir também um processo de qualidade nessa fase produtiva.
clicando na coluna Controle de Qualidade. Posso escolher alguma que já tenho na lista, mas no meu caso, irei cadastrar uma nova. Depois de selecionar o tipo de inspeção que adicionei, posso, assim como tem nos serviços, definir um tempo mínimo e máximo para a execução dessa inspeção. A próxima fase vou escolher a descrição de dobradura. Agora vou repetir os mesmos processos que fiz na fase anterior, e adicionar um serviço, e depois uma fase de controle de qualidade. Vou adiantar o vídeo do processo de adicionar fases, já que no final quero ter 3 fases. Depois de adicionar as fases de produção, vou clicar em salvar. Agora que tenho o meu processo de produção criado, vou fazer uma nova ordem de produção e mostrar como adiciono esse processo. Na tela de produção vou procurar primeiramente o produto que vou produzir. É importante frisar que quando escolho um processo produtivo, e esta produção está em andamento, não é recomendado alterá-la, porque com isso perderá todas as informações de detalhes do processo. Observe que quando selecionei o processo que irei utilizar, já é exibida quantas fases esse processo tem, e quantas já foram executadas. Vou agora buscar uma receita para adicionar os insumos que irei utilizar nessa produção. Agora que tenho itens de insumo na minha produção, vou até a lista de serviço. Como você pode ver aqui, não existe nenhum serviço ainda lançado. E nem vamos incluir eles por aqui, isso será feito pelo processo produtivo. Mas como você pode fazer isso? Vamos demonstrar isso agora, mas antes vamos salvar esta produção com status aberto. Agora que salvei a produção, gostaria de mostrar como podemos ver o detalhe das fases que essa produção vai passar. Basta clicar nesse botão Detalhes do processo. Veja que nesta tela está listando os processos que têm de ser feito, e qual o andamento de cada um. Os processos seguem uma ordem, e à medida que são feitos será finalizado. Nas duas colunas Meta Ideal e Meta Atingida, consigo ver se foi possível eu atingir a meta, baseado no tempo mínimo e máximo que defino no cadastro da fase do processo. Abaixo consigo ver cada item que compõe as fases, como os serviços e os processos de qualidade. E neles, da mesma forma que vejo na fase, vejo também suas metas individuais. Depois que aprendemos onde acompanhamos os processos, vamos então iniciar eles. Vou fechar esta tela, e abrir a tela onde os funcionários irão utilizar para executar seus serviços. Na tela principal do programa, vamos ir até o menu Departamento de Estoque, e clicar no ícone Serviços de Produção. Basicamente, o funcionário que cuida dos serviços feitos para a produção de produtos, terá que ter acesso somente nesta tela. Vou explicar agora por quê. Porque nesta tela, o funcionário vai digitar seu código, e depois disso, com o código da produção em mãos, ele irá informá-lo aqui, para ver se já existe algum serviço definido para ele. Vou demonstrar como funciona. Vou digitar o código do funcionário, e depois disso o número da produção que estamos testando. Veja que buscou a informação da fase atual, e que função está disponível neste momento para ser feita. Como ele é um funcionário que tem esta função, ele poderá iniciar o serviço, clicando em Iniciar Serviço. Depois que ele iniciar o serviço, somente ele poderá finalizar com seu código. Vou agora iniciar o serviço dele. Depois que iniciei o serviço, veremos como ficou na ordem de produção. Vou buscar ela novamente para atualizar a tela de produção com as modificações feitas. Veja que na lista de serviço aparece o serviço que o Theo iniciou, com a data de início do serviço. Agora vamos voltar na tela de serviço da produção, e finalizar o serviço do Theo. Veja que na tela informa para o funcionário a data que ele iniciou, e o status do serviço. A única coisa que ele vai fazer agora é clicar no botão Finalizar Serviço. Agora que ele finalizou, vamos voltar na tela de produção e verificar o que aconteceu. Veja que na produção já informou o status como finalizado, e a data e hora que o serviço terminou.
E não é só isso, vou até a aba de qualidade para mostrar que foi incluída uma inspeção que tem que ser feita. Lembra que definimos que na primeira fase teria que ser feito um serviço e uma inspeção de qualidade. Então por isso que logo após o serviço ser feito, o sistema já inclui a inspeção que precisa ser feita. Se eu não finalizar a inspeção, não será possível iniciar outro serviço. Por exemplo, vamos dizer que o funcionário busque se tem algum serviço para ele na produção. Como por exemplo José. Procurei o serviço, observe que está com o status de não iniciado por ninguém. Se o José tentar iniciar, veja o que acontece. Viu? O serviço não pode ser iniciado porque existe uma inspeção pendente para ser feita na fase atual da produção. Ou seja, somente se finalizar a inspeção de qualidade que posso passar para a próxima fase e o próximo serviço. Então voltarei para a produção e finalizarei a inspeção. Agora voltando para a tela novamente de serviços, vou procurar a produção atual e agora será possível iniciar o serviço. Veja que na produção foi inserido o serviço que está sendo feita pelo José. Mas se for no controle de qualidade ainda não existe outra inspeção a ser feita. Isso acontece porque somente depois deste serviço que será liberada a inspeção. Agora voltando para a produção, você vai ver que terá uma nova inspeção a ser feita. Vamos dar uma olhada nos detalhes do processo, clicando na aba principal. Assim podemos ver como está se saindo o processo produtivo desta produção. Como podemos ver na lista de fases, já consta as fases finalizadas e o tempo que foi gasto em cada uma delas. Também podemos ver nos serviços que temos essa informação, e que na coluna meta atingida, o sistema calculou que atingimos a meta nesse serviço. Isso ocorre porque defini um tempo mínimo e máximo para essa função. Agora vou selecionar a fase dobradura, e observe que a inspeção de qualidade dela foi iniciada, mas ainda não foi finalizada. Então só poderei entrar na fase 3 com o nome montagem de fiação, se terminar essa inspeção. Vou agora finalizar a inspeção da segunda fase para assim fazer a última fase do meu processo de produção. Vou salvar a produção e depois voltar na tela de serviços. Vou entrar nos detalhes do processo, para que você possa ver o que será feito na última fase de produção. Veja que nessa última fase temos 2 serviços para ser feito. Isso quer dizer que somente quando fizer o primeiro, o segundo poderá ser feito em seguida. Não é possível fazer a função de eletricista sem antes fazer a função de montador. Agora vou escolher outro funcionário com a função de eletricista, para fazer o último serviço. Também vou acelerar o vídeo para mostrar como ficou na produção. Veja, agora temos todos os serviços executados da produção. Isso facilita muito o processo produtivo, porque cada funcionário pode fazer sua parte, e com isso obteremos melhores métricas de nossa produção. Espero que tenha gostado desse novo recurso. System Port, integrando você às novas necessidades do mundo.